Quando a gente vai citar algum lutador que praticamente só tinha entrada, claro que a gente lembra do Ty Dillinger, né? E quando eu falo de lutadores que só tem entrada, é entre aspas. Óbvio que muitos desses atletas, eles têm um certo talento, eles até tinham um certo potencial. Só que na prática, a empolgação que a galera tinha com eles era muito em função da entrada. Porque se fosse qualquer outro lutador no lugar ali que não tivesse uma entradinha igual aquela, ninguém botava uma expectativa tão alta nesses lutadores. Eu acho que um deles é o Ty Dillinger, cara. Ty Dillinger é um wrestler talentoso e tal. Teve ali sua certa popularidade no NXT, que durante muito tempo ficou por lá, e depois chegou no main roster. Só que o pessoal tinha um hype no Ty Dillinger absurdo e fora da realidade, né? Ele foi um cara que ficou muito tempo no NXT e lá dentro da Branja Amarela, mesmo lá não conseguiu ter lá um grande espaço, ganhar algum grande título. E aí então, quando ele vai pro main roster, e inclusive quando ele participa de um Royal Rumble, o pessoal fica naquela grande empolgação por causa da entrada dele, onde ele ficava gritando 10, né? 10, 10, 10. E o pessoal gritava como se fosse um yes, yes, yes do Daniel Bryan. E por conta dessa entrada, de ele ficar gritando 10 e 10 e 10 em todo golpe que ele ia fazer, na entrada, no finisher, depois da luta, havia uma empolgação, havia gente comparando ele com o Daniel Bryan. Que, não, ele tem potencial para ser o novo Daniel Bryan. Ele tem potencial muito grande de ser um grande babyface, um grande underdog. O que era completamente fora de realidade isso, sabe? Quem acompanhava um pouco do Ty Dillinger sabia que no próprio NXT já teve dificuldades. Ele não tinha essa moral toda. E até em termos de talento, havia muitos caras melhores que ele. E o pessoal ainda sentia uma expectativa de que o 10 perfeito vai vingar, vai dar certo por causa de uma entrada onde ele simplesmente falava 10 e as pessoas repetiam 10 junto com ele. Então é impressionante como esse cara foi um empolgou, mas um empolgou completamente besta, que realmente só fazia sentido na cabeça de alguns fãs malucos por causa de uma palavra que ele ficava gritando na entrada dele. Isso era uma coisa absurda. Outro que tem que entrar nessa lista com certeza é o The Bugman, né? É difícil falar o nome dele, eu sei, é muito difícil. O fato é que, cara, ele entra entre os superstars mais assustadores e nojentos por causa da entrada dele, né? Porque ele vinha lá com aquelas minhocas na boca, aqueles bichos na boca ali, e aquelas pinturas ali no rosto dele e tal. Era um tanto assustador, mas tirando isso, cara, ele foi um superstar assim que em termos de conquistas não era nada demais. O cara não ganhou absolutamente nada, o cara não ganhava de ninguém, ele jobava pra caramba pra vários nomes ali, inclusive nos retornos que ele fazia, ele também acabava apanhando. Então assim, era só a entrada dele mesmo que era assustador, porque ele em si nunca botou medo de verdade, nunca ganhou de ninguém de verdade, nunca realmente teve ali uma sequência, né? Então assim, era só o visual e a entrada, E muita gente muitas vezes coloca ele num patamar ali de, meu Deus do céu, imagine só que sensacional seria se tivéssemos o retorno do The Bugman. Imagine um combate The Bugman contra Bray Wyatt, contra Undertaker, como se ele tivesse na prateleira desses caras assim pra enfrentar eles, sendo que na verdade, se você for avaliar bem, uma Dream Match do patamar dele seria contra o R-Truth, por exemplo, né? Porque foi isso a carreira dele, né? E muita gente coloca como se ele fosse ali um dos grandes sobrenaturais da história, o que tá longe disso, cara. O cara só tinha entrada, tá ligado? A entrada era muito boa, era muito legal, mas era só isso, tá ligado? Então às vezes o pessoal bota um hype enorme em cima dele por causa da entrada, só a entrada. Se não tivesse essa entradinha dele nojenta aí, ó, o patamar ali de conquistas dele é tão baixo quanto de vários outros jobbers. Na verdade, tem muito jobber que ganhou mais coisa que ele, cara. Dá pra pegar vários aí, inclusive, né? Curtis Axel, o R-Truth, Bodalo, dá pra pegar vários. Muitos de vocês também, eu acho que vão se recordar do Kevin Thorne, né? O Kevin Thorne ali, alguns antigos games da WWE também ele aparecia. E assim, é outro também ali que tinha entradas muito boas, né? Ele inclusive já teve uma entrada bem polêmica lá, fazendo uma espécie de paródia com religião. E depois ali teve também uma entrada um pouco mais
diabólica, podemos dizer assim, né? E que de certa maneira ele parecia muito o Undertaker na entrada dele, né? O cabelo, a barba ali, aquela cara de sério, de mal. E assim, visualmente, toda a entrada que ele tinha ali era muito boa, era muito interessante. E aí, por causa disso, também se gerou uma certa expectativa nele durante um tempo, né? Muita gente fazia as comparações ali, muita gente pedia, né? Nossa, imagine que legal se o Undertaker enfrentasse esse cara, né? Seria interessante, o Kane contra esse cara. Sendo que também, tirando a entrada dele, que era muito boa, o Kevin Thorne foi simplesmente o superstar ali, normalzão, tá ligado? Não teve nenhum grande feito, uma grande conquista, um grande combate. Foi simplesmente um cara que tinha um visual muito bom, uma entrada muito boa e só. E só. Por causa disso, já houve muita gente já querendo ver ele sendo trabalhado ali com coisas maiores na WWE, pedindo push por ele. Teve muita gente que fez isso, muito por causa dos games, igual eu falei também, né? Nos games a gente olhava ali pra ele e gostava. Então é um que dá pra dizer que por causa da entrada e do visual gerou-se uma certa expectativa até em cima dele, mas só isso, tá ligado? Ele não tinha mais nada de especial, tanto que a carreira dele foi bem modesta. Entre as superestrelas, acho que dá pra citar aqui a Eve Marie, né, cara? A Eve Marie talvez tenha sido ali a que mais se gerou expectativa. Aí não é bem só a entrada, mas é ela em si, né? É o visual dela, é a beleza dela. O pessoal ali, embora com o tempo depois gerou um certo haterismo, né? Porque eu acho que o haterismo em cima da Eve Marie foi justamente uma resposta a ela gerar expectativa. Porque aí um certo pessoal percebeu que, cara, essa mulher aí, ela só tem beleza. Então não tentem impulsionar ela, porque nós não vai querer isso. Essa mulher aí não pode ser, por exemplo, a próxima Nikki Bella, porque a Nikki Bella ainda tem alguns aspectos ali a mais. Só que a Eve Marie é só beleza. Parem de tentar promover a Eve Marie não é nada demais. E aí foi meio que uma resposta, porque inicialmente sim, tinha muita gente que tava se tornando fã da Eve Marie, tava gerando expectativa em cima da Eve Marie. Pra eles, a Eve Marie era a coisa mais maravilhosa do mundo. E de certa forma é mesmo por causa do visual dela, a entrada dela toda chique. E mandava beijinho pro público, e tirava o casaco, e mandava mais beijinho. E ali abaixava, empinava, aí levantava os braços, enfim, tinha toda aquela entrada magnífica, mas era só isso também. Eve Marie ficou bom tempo na WWE, treinou, mudou de treinador, mudou de golpe, de finisher, mudou de personagem, fez de tudo, mas não entregou nada, só entrada e beleza, só entrada e beleza. E se tinha assim, uma certa expectativa nela, tinha assim quem queria que ela tivesse um certo destaque. Tanto que, igual eu falei, em resposta a isso, houve a galera então que foi do contra, falou, não, essa mulher não, isso aí é só beleza, nós não toleramos, né? A não ser que ela pague uma dívida, igual por exemplo a Mandy Rose fez lá com o Otis, aí pronto, aí o pessoal vai passar mais um paninho se ela começar a ganhar destaque. Mas ela não pagou nenhuma dívida, então o Eve Marie também entra na nossa lista. E pra encerrar, eu vou citar também aqui uma dupla, né? Só que nesse caso, cara, eu vou dizer que é até uma situação particular minha. Eu tinha muita expectativa no Simon Gotch e no English, né? Os Vaudevillains, né? É difícil falar o nome deles. Mas, assim, eles tinham talento? Tinham talento. Mas o principal deles ali também era a roupagem deles, o visual e a entrada deles, era muito legal, né? A entrada criativa ali deles, como se fosse ali apresentadores de um circo. E aí então eles iam lá, entravam em preto e branco, tinha aquela musiquinha e tal. Eu achava muito legal e por causa daquilo em si que eu gostava deles, né? Não era pelo talento deles, Henrique, que até existia, mas por causa da entrada também eu tinha certa expectativa. Eu achava que eles iam ser uma das grandes duplas aí dos anos seguintes, né? Que iam ali competir com os irmãos Usos, com o New Day, e no fim das contas os caras não foram a lugar nenhum, né? No NXT até chegaram a ser campeões lá durante um curto período, mas depois do Manhunter ali, em pouco tempo, viraram uma dupla jobber que nem durou muito tempo também. Simon Gotch teve problemas de backstage, foi demitido, e aí então o English ficou sozinho. Então eu admito, expectativa em cima desses caras por causa da entrada deles, mas eu devia estar viajando, né? Mesmo se não fosse o caso do Simon Gotch ser demitido, eu acho que eles não iam a lugar nenhum, eu acho que iam flopar pra caramba, então, enfim, mais uma entrada que me enganou.